A paz do Senhor, igreja. Obrigado, pastor. Abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: E ao anjo da igreja que está em... escreve, isto diz o que é, e o que é, e o que tem, o que abre e fecha, eu sei as tuas obras. E eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo de meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, e a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por favor, se assente. Introdutoriamente, a carta de Filadélfia só existe duas cartas que não têm reprimendas, que o Senhor Jesus não trouxe nenhuma exortação, nenhum aperto, nenhuma cobrança. Filadélfia é considerado uma igreja fiel. E as três primeiras cartas, elas não têm nada relacionado à vinda de Jesus. Mas a partir da quarta carta, até a próxima, que é Laodiceia, nós temos sempre no finalzinho algo relacionado à vinda de Jesus. E as cartas que estarão, ou seja, os tipos de igrejas, as identidades das igrejas que estarão mais em evidência no final dos tempos são as últimas 4 cartas. E a carta a Filadélfia, ela foi escrita com o propósito de apresentar algumas coisas, mas eu quero, nesta noite, deixar para uma próxima oportunidade sobre isso. Vou fazer uma rápida corrida aqui acerca da origem da cidade. Eu já disse outra vez aqui, então não preciso ficar falando muitas vezes, até porque eu vou fazê-lo porque há pessoas que não estiveram antes e precisam, quem sabe, ouvir. Filadélfia ela é a cidade mais jovem de todas as 7 cidades que foram elencadas por Jesus. Filadélfia, ela foi fundada por colonos provenientes de Pérgamo, no ano de 159 e 138 a.C. E ela foi dado este nome por causa de Átalo, que amava Eumenes. E Eumenes, irmão de Átalo, ele era tão amado que botou-se o apelídio, o vulgo de Filadelfos. E quando ele foi colocado este nome, esse nome perdurou. Esse nome, apesar da cidade ter mudado várias vezes de nome, o nome que mais durou e perseverou foi exatamente Filadélfia. E interessante lembrar que ela foi edificada num lugar especial. Essa cidade ela foi colocada num lugar de fronteira entre Mísia, Lídia e Frígia. Então, quando o Senhor Jesus diz que eis
diante de ti pus uma porta aberta, é porque ela era uma cidade que tinha uma porta aberta para as fronteiras da Mídia, Lídia e Frígia. E a oportunidade que aquela cidade tinha foi criada para divulgar o mundo helênico, para divulgar a cultura grega, para divulgar o grego, para a língua grega, para aqueles povos estrangeiros que estavam naquela localidade. Veja, pelo fato dela ser uma cidade de fronteira, o Senhor Jesus aproveita este ponto para dizer para a igreja que estava ali na cidade de Filadélfia que eles deveriam aproveitar aquela oportunidade, que tinha uma porta aberta com a finalidade de alcançar, de ser uma cidade evangelística, mas acerca do mundo helênico, a cultura helênica. Jesus está dizendo: aproveite a porta que está aberta, porque assim como eles tiveram a iniciativa de divulgar todo o conhecimento, a cultura, toda a língua, assim também eu quero que vocês aproveitem esta porta que eu abri para vocês divulgarem o meu nome, para vocês pregarem a minha palavra, para vocês dizerem para os povos que há solução para a humanidade caída. Jesus, ele se apresenta nesta carta dizendo: foi ele que abriu a porta. Quem sabe nesta noite você veio aqui e precisa entender que o Senhor Jesus também abriu uma porta da oportunidade. Quarentena é porta de oportunidade. Quarentena e pandemia é porta de oportunidade para a igreja. A igreja não pode ficar parada. Enquanto nós estamos aqui dentro, nós estamos divulgando a palavra nos quatro cantos desta terra. O Senhor Jesus falou para Filadélfia: eu pus uma porta aberta para vocês. E interessante também é que quando ela foi convertida numa cidade missionária do mundo helênico, em apenas 19 anos, todo o povo daquela circunvizinhança, aqueles povos, eles já tinham adotado completamente, aderido completamente à língua e à cultura grega. Veja como eles foram eficientes em evangelizar, em divulgar o mundo grego para aqueles povos. E Jesus estava dizendo: eu quero que vocês também tenham a mesma atitude que tiveram esses gregos de Filadélfia. Mas também, aquela cidade foi situada numa meseta, ou seja, numa plataforma geográfica. Ela estava localizada à beira de uma grande meseta e chamava-se, vou pegar aqui o nome, Catequecaumene, que significa terra queimada. Quando houve como ela estava perto de uma área vulcânica, então, por causa de toda aquela erupção, coisas que aconteceram no passado, aquela terra era queimada. E aquilo trazia um benefício, apesar de ser uma terra queimada, trazia um benefício para os moradores daquela cidade. Porque aquela cidade, ela tinha uma característica de fertilidade. A terra queimada, ela fazia a terra produzir com facilidade. Então, o povo de o povo de Filadélfia, eles produziam muito vinho. Tinha muitas vinhas naquela localidade e eles produziam. E Jesus estava dizendo: eu quero que vocês sejam férteis, eu quero que vocês produzam, eu quero que vocês tenham a mesma qualidade que esta terra tem, uma terra que estava sempre produzindo. Jesus também deseja para Adig que haja fertilidade. A Ilha do Governador é um solo fértil, o Rio de Janeiro é um solo fértil, o estado do Rio, não apenas o Brasil, é um solo fértil para se anunciar o nome de Jesus. Mas também houve um terremoto que abalou todas aquelas cidades. E aquele terremoto, quando abalou todas as cidades, o terremoto passou, pastor Marcos, as cidades voltaram ao normal. Mas aí até parece que está em quarentena, né? A pandemia passou e o mundo voltou ao normal. Mas Filadélfia
continuou com medo. Por quê? Porque os tremores pararam em todos os lugares, mas em Filadélfia, os temores continuavam. Então o povo tinha medo, porque de vez em quando tremia o solo, tremia tudo, e as paredes das casas começaram a rachar, e casas começaram a cair, e eles desceram da meseta e fizeram cabanas, moravam fora daquela meseta. E o Senhor está dizendo que quem está nele tem um lugar seguro. Quem está nele é coluna. Quem está nele não vai ser prejudicado, ainda que trema a terra, ainda que haja dificuldades, ainda que haja tremores, o Senhor está dizendo para a sua igreja lá em Filadélfia, e diz aqui também na Ilha do Governador: eu sou a tua coluna, e quem está em mim será coluna no templo do meu Deus. Agora veja, como é que Jesus se apresenta nesta carta? É aqui que eu quero me deparar um pouco, tá, pastor Marcos? Eu quero me deparar, porque a mensagem que eu vim para cá, o Espírito Santo falou ontem à noite comigo sobre isso. E eu quero compartilhar com você exatamente o versículo de número 7. Olha o versículo 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, quer dizer o quê? Amor de irmão. Escreve, isto diz o que é? Mais uma vez, isto diz o que é? Santo. Eita, Jesus. Irmão, Jesus se apresenta aqui como o santo. Jesus, ele se apresenta aqui como o Hagios. Ele se apresenta aqui como aquele que é santo. E quando ele se apresenta como aquele que é santo, ele está se identificando como Deus revelado no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Deus se revela para Israel como o santo. Deus se revela, um dos atributos de Deus é santidade. Deus é santo. Deus é santo em sua natureza. Deus é santo em seu agir. Deus é santo no seu trato. Deus é santo em todas as áreas do seu ser. Deus é santo. Uma qualidade de Deus é a santidade. E todas as pessoas, quando olham para esse texto, também devem olhar para Isaías capítulo 6, versículo 3, quando estão ali os serafins de asas abertas, duas cobriam o rosto, duas cobriam os pés, e duas voavam e gritavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, o céu e a terra estão cheios da sua glória. Esse Deus Santo está aqui esta noite. Este Deus Santo está no meio da sua igreja. É Ele que habita no meio dos 7 castiçais. É Ele que transita, é Ele que conhece, é Ele que vê. Aquele que tem olhos como chama de fogo está aí, aleluia, está aqui conosco. Ele conhece a tua vida, o teu problema. Ele conhece como você está andando. Ele conhece o teu caminhar. Se você anda em santidade, você está se relacionando com o Deus que é santo. Mas se você está capenga, fazei veredas direito para o que está cambaleando. Diz o escritor aos Hebreus no capítulo 14. Então, queridos, sede santos, porque eu sou santo. Ele é santo, e quando eu olho para o nome, o significado de santo, em hebraico e em grego, aquele que está separado, aquele que é diferente. Deus é santo porque é diferente com relação aos homens, possui como próprias essas qualidades de ser e de existir, que os homens jamais poderiam ser ou ter por direito, que pertence somente a Deus. Dizer que Jesus Cristo é santo equivale nada menos que dizer que Jesus Cristo compartilha a vida e o ser do próprio Pai. E por isso os judeus pegaram pedra para apedrejá-lo, quando ele disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, quando ele disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, ele estava dizendo: eu tenho a natureza do meu pai. Filho de Deus é Deus, assim como filho de homem é homem. Então, pegaram em pedras para apedrejar Jesus.
Não conseguiram, mas mataram ele crucificado, porque era o desígnio de Deus para a tua redenção. Mas se lembre, ele disse que era santo no Antigo Testamento, ele disse que era santo enquanto estava aqui como servo sofredor. Mas quando ele ressuscita e ele aparece a João na ilha de Patmos, ele diz: e aqui fala o que é santo. Quer se aproximar de Deus, meu irmão? Se santifique. Deus não fala com impuros, por isso, quem é santo, santifique-se mais ainda. Quem é puro, purifique-se mais ainda. Se você quer andar com Deus, seja santo, porque Ele é santo. Foi isso que Ele disse para Israel: e ser-me-eis santos, porque eu vos separei dos povos para serdes meus. Santo para Deus quer dizer dedicado, consagrado, separado. Então, nós, a igreja, como diz Tito 2,14, porque ele separou para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Se você tem essas 4 características, você é um separado, você é um santo de Deus. Por quê? Porque você está em Cristo, e quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas tudo já passaram, e eis que tudo se faz novo, e isso não provém de vós, mas de Deus, que faz todas as coisas. É Deus quem nos torna santo em Cristo Jesus. Agora, se você diz que é santo, ande em santidade. Se você entendeu, diga graças a Deus. A segunda coisa que Jesus fala, quando escreve essa carta aqui no versículo 7, ele diz aqui: isto diz o que é, me ajuda, igreja, isto diz o que é, e o que é verdadeiro. A segunda característica de Jesus, revelado nesta carta, é que ele não apenas é santo, mas ele é o verdadeiro. E aqui não quer dizer verdadeiro ou falso. Jesus não está se colocando como alguém que é verdadeiro e no sentido, o antônimo, falso. Não. Alguém que é legítimo. Não apenas isso. Não é exatamente isso. Porque essa palavra grega é aletes. E a palavra aletes significa verdadeiro no sentido em que uma afirmação pode ser verdadeira ou falsa. O que é aletes pode crer-se sem vacilação. É isso que o texto, Jesus não está usando isso, essa expressão aletes. Jesus está usando outra expressão que é mais profunda. Jesus usa a expressão aletinos. E essa expressão aletinos, ela vai além, porque significa real ou autêntico, como oposto ao que é vazio, o que não é mais do que uma semelhança da realidade, o que é um substituto ou seja, que não existe substituto para esse tipo de realidade. Jesus, ele está dizendo: eu sou pleno, eu sou completo. Quem está em mim, ele é preenchido pela minha plenitude. Quem está em mim, esse é pleno. Olha, o que Jesus está dizendo para a igreja de Filadélfia é que, se vocês estão aqui em mim, vocês estão completos, vocês estão preenchidos, vocês não precisam dos deuses mundanos, vocês não precisam temer, vocês não precisam ficar com medo, vocês não precisam ficar vacilantes. Eu sou pleno e dou sentido à tua vida, eu sou a tua realidade, eu sou o teu real. E quando Jesus é nossa realidade, meu querido, nós temos uma razão de viver. A razão de viver para o crente é Jesus, o verdadeiro. O verdadeiro está aqui. A tua vida estava perdida, mas Ele te achou. Você ouviu a palavra da verdade, ela entrou no teu coração, o Espírito Santo abriu o teu entendimento, e ela veio, tomou conta, preencheu todo o vazio, e agora você é pleno da presença da Kameha Shamanaharás. Quantos estão plenos do Senhor? Não falta mais nada, meu irmão. Quem está em Cristo é nova criatura.
Quem está em Cristo está cheio da vida de Deus. Quem está em Cristo, ele tem a plenitude de Deus. Quem está em Cristo tem a presença do Espírito Santo. Quem está em Cristo tem o perdão de Deus. Quem está em Cristo vai receber um novo nome. Quem está em Cristo anda de cabeça erguida, porque sabe o que Deus fez, prometeu. Você é nova criatura e preenchido pela presença do Eterno. Foi isso que Jesus estava dizendo. Ele estava dizendo: eu sou o aletimos, eu sou aquele que preenche, eu sou aquele que não é uma sombra. O Antigo Testamento era sombra, mas vocês estão no verdadeiro. O tabernáculo era uma sombra, eu sou o verdadeiro. Quando eu olho para o Antigo Testamento e vejo andando no deserto, aí Jesus diz: ali é sombra, vocês estão no verdadeiro. Os outros tipos de amor não preenchem, mas o ágape de Deus preenche. Se você está aqui esta noite, Jesus está dizendo para você: eu sou o aletimos, eu sou o verdadeiro, eu preencho, eu dou sentido à tua vida, eu dou significado, eu valorizo, a minha presença é a realidade. Não existe substituto para Jesus, não, meu irmão. Tem gente querendo substituir Jesus. Tem gente querendo substituir Jesus por metodologias. Tem gente querendo substituir Jesus por festas. Querendo substituir Jesus por cantigas, por roda-roda, pula-pula. Quem tem Jesus não precisa de nada disso. Quem tem Jesus está completo da presença da vida do Deus, do Eterno. Se você está em Cristo, você é nova criatura, mas não apenas isso. Se você está em Cristo, Jesus preencheu os teus sonhos, os teus projetos. É Ele que preenche a igreja, é Ele que dirige a igreja, é Ele que capacita a igreja. Ele está aqui esta noite dizendo: eu preencho o teu vazio esta noite. Mas também ele é o que tem a chave de Davi. Olha o que diz aqui. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro e o que tem a chave de Davi. Quem tem a chave de Davi? Ele tem a chave de Davi. O que é que será que Jesus estava pensando? Ou o que é que será que o próprio João entendeu sobre isso? Quem sabe o anjo da igreja lá em Filadélfia, o que é que ele deve ter entendido? O que é que os cidadãos crentes de Filadélfia devem ter entendido com isso? Quando ele diz: eu sou aquele que tenho a chave de Davi. Aquele que abre e ninguém pode fechar. Aquele que fecha e ninguém pode abrir. Primeiro que chave abre alguma coisa, sim ou não? Vou fazer igual o pastor Luciano. Quem está comigo? Quantos estão me acompanhando? Estou falando fácil para todo mundo. Quem tem uma chave, a chave serve para abrir alguma coisa. Quantos moram em algum lugar, em alguma casa? A tua casa tem uma porta de entrar, tem porta do quarto. Ele é a chave. Eu poderia dizer aqui que Jesus abre os segredos de Deus. Eu poderia dizer aqui que Jesus abre a chave da oportunidade. Ele tem essa chave para você. Eu poderia dizer para você que Ele é a chave da cura, Ele é a chave da libertação, Ele é a chave dos mistérios de Deus. De fato, Ele é a chave dos mistérios de Deus. Mas quando eu olho para cá, irmãos, para esse texto, é algo que fala sobre autoridade. Jesus está falando sobre a chave como autoridade. Ele é a chave que abre, ele tem em suas mãos a chave. Eu me lembro que lá em 94, se não me engano, o pastor Gesiel estava lá em Natal, campanha lá em Natal pregando, e ele fez uma demonstração, quando ele pegou, abriu os braços assim, me pediu para ir lá na frente, eu abri os braços, e ele disse que Jesus tem a chave da vida e da morte. De um lado ele tem a chave da vida, do outro lado ele tem a chave da morte. Ele abre.
É Ele que dá vida. É Ele que tem a autoridade sobre a vida, sobre a morte. É Ele que tem todo o poder no céu e na terra. Quando Jesus ressuscitou, Ele recebeu o direito de usar o nome dEle no mundo espiritual. Pastor, eu estava no encontro com Deus. Vou contar isso aqui para vocês rapidamente. Quando eu estava naquele encontro com Deus, não vou citar nomes, um determinado ano, no encontro com Deus, aí, presbítero Lucas, eu ministrei sobre libertação. Rapaz, eu nunca vi cair tanta gente endemoniado. Eu nunca tinha visto tanta gente cair endemoniado. Eu nem tocava, já estava caindo, manifestando demônio para tudo quanto é canto. Acabou a reunião, tarde, porque libertação demora. Eu estava, depois de mais de 24 horas de jejum, orando, quando terminou, parece que estava sugado, eu não conseguia mais força para nada. À noite, reuniu toda a equipe e fomos tirar limpo, é o debrief, quem é militar sabe o que é isso. E quando nós estávamos ali, um jovem que fazia parte da equipe disse assim, pastor, ora por mim, pastor, minha vida está assim, está assim. Aí o pastor, naquela época, dirigente, disse assim, pastor Donifan, ore por ele. Eu disse, amém. Pegaram azeite, colocaram sobre ele. Eu levantei as minhas mãos e agradeci a Deus quando eu coloquei as duas mãos nas costas dele. Pastor, incrível. Ele estava de joelho assim, como fosse de quatro. Ele caiu ali naquele vaso, ali, mais ou menos naquela distância. E já manifestou um demônio. Bicho brabo. Foram 3 demônios que manifestaram-se. Quando repreendi com muita luta, um disse, eu não vou sair não. Quem é você para me mandar sair daqui? Eu não sou ninguém. Eu só sou um servo do Deus Altíssimo. Agora Ele é tudo. Ele é tudo. Eu sou o servo, Ele é o Senhor. Você sabe quem é Jesus, não sabe? Aí ele falou assim, aquele lá, né? Aí eu disse, aquele lá, você vai aprender a respeitar a autoridade de Jesus num servo de Jesus. Irmãos, eu fiz assim, ó. Demônio, olha aqui na minha mão. Aí ele regalou o olho assim para mim. Aí eu fiz, em nome de Jesus. Pá! Rapaz, o cara caiu. Bah! No chão. O cara era grande. Espatifou-se no chão. Levantou outro mais brabo ainda. Porque sempre vai saindo do mais fraquinho para o mais forte. O último disse assim, não tem que me tirar daqui. E eu disse, você vai sair no nome de Jesus. Não é meu nome que está em jogo, é o de Jesus. Você vai sair sim. Quando ele reconheceu que ia sair, disse, tá bom, eu vou sair. Mas tem uma coisa, eu vou escolher um desses aqui para eu entrar, e você não vai saber em quem está. Sabe por quê? Porque eu conheço a vida de todo mundo aqui, eu sei onde cada um pisa e o que faz. Irmãos, eu vi obreiro, diácono, presbítero, evangelista, pastor, tudo querendo entrar na parede. Tudo querendo entrar na parede, porque todo mundo tem fraqueza. Aí eu disse, rapaz, tu é muito abusado. Tu acha que você vai sair na autoridade do nome de Jesus e vai entrar num servo de Jesus aqui? Eles estão cobertos pelo sangue de Jesus, agora você vai sair na autoridade do nome. Quando eu disse, na autoridade do nome de Jesus, aquele que tem a chave, é aquele que tem a chave, aquele que tem a chave, em nome de Jesus, pá! Meu irmão, caiu do outro lado, pô! Saiu, não entrou em ninguém, está liberto até hoje. Ele tem a chave. Mas quando nós olhamos aqui, ele diz, aqui lá em Isaías 22, 22, Jesus, ali, ele está se apropriando daquela profecia que o Senhor falou para Eliaquim, que ele seria vestido de vestes brancas, e ele teria a chave de Davi. Quando ele estivesse naquela posição, ele teria autoridade da linhagem davídica. Ele teria autoridade para reinar sobre Israel e Jerusalém. Ele teria autoridade para governar. A porta da cidade só entrava quem ele mandasse, autorizasse. Se ele fechasse, ninguém podia entrar. Jesus pega esse exemplo lá do Antigo Testamento, de Isaías 22, 22, e ele, se utilizando desta figura, ele se apropria e diz, eu tenho a chave. Eu tenho a chave. A autoridade está comigo.
eu sou o Messias, eu ressuscitei. Agora eu não sou apenas um Messias, eu sou o Senhor da igreja. Eu é que tenho autoridade sobre a igreja. Sou eu que comando a igreja. Sou eu que dirijo a igreja. Sou eu que capacito a igreja. Eu tenho autoridade sobre a vida e a morte. Eu tenho autoridade, o governo está comigo. Portanto, está escrito que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Paulo achou tão maravilhoso o mistério de Deus que ficou fascinado e que disse, chegou ao ponto de dizer lá em Romanos capítulo 11, porque dele e para ele são todas as coisas. Ele é o primogênito de Deus, ele é o monógenes de Deus. Ele não o primeiro numa sequência, mas aquele que tem a primazia. Quando ele ressuscitou, ele herdou o direito do governo da terra. Ele tomou em suas mãos o que o homem perdeu lá no Éden. Adão perdeu a terra, Adão perdeu a comunhão, Adão perdeu o espírito e o corpo morreu. Mas Jesus está dizendo, eu remi a terra, eu paguei o preço da sua comunhão, você agora deve andar em santidade, mas não apenas isso, eu paguei o preço da restauração, você agora é nova criatura. E eu concluo dizendo, nem vou dizer mais nada, Deus abençoe vocês.